Uma política de enfrentamento ao desmatamento no Cerrado precisa enfrentar essas questões históricas de roubo de terras públicas de frente. O Estado brasileiro como um todo, ele deve muita responsabilidade, deve muito para essa questão ambiental. Então, é o mesmo governo se contradizendo, se degladiando e as populações tradicionais sendo massacradas. Começa agora o terceiro episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a articulação Agro é Fogo. Apoio Rex Eper e Instituto Ibirapitanga. Eu sou Bianca Pio. E eu sou Luiz Brasilino. Neste penúltimo episódio do especial, vamos falar sobre a invisibilidade do Cerrado na agenda climática, tendo em vista a realização da COP30 em Belém em 2025. Para quem não está lembrando, é a Conferência do Clima da ONU. O tema das mudanças climáticas está na agenda, mas ainda assim, a conservação do Cerrado e dos seus povos e comunidades tradicionais não aparece entre as principais preocupações de quem está discutindo a questão. De acordo com o Instituto Cerrados, o segundo maior bioma da América do Sul está sendo substituído pela monocultura, que provoca desmatamento, queimadas, contaminação do solo e violência contra os povos que preservam a vegetação. Ouvimos muito falar que os incêndios são uma consequência das mudanças do clima, mas este é um argumento que acaba despolitizando a pauta. Neste episódio, a ideia é tratar do tema dentro do contexto territorial dos povos e comunidades tradicionais. De acordo com o MAP Biomas, o desmatamento do Cerrado ultrapassou o da Amazônia pela primeira vez. Entre 2022 e 2023, o aumento da área desmatada no bioma foi de 67%. O índice alarmante de destruição do Cerrado, seja por meio do desmatamento ou do uso criminoso de incêndios, tem tornado cada vez mais difícil ignorar que algo precisa ser feito com urgência. Conversamos com a Diana Aguiar, professora da Universidade Federal da Bahia e atualmente professora visitante da Universidade de Brasília. Ela coordena o Núcleo de Estudos em Ecologia Política e Territorialidades. Vamos ouvi-la sobre as raízes dessa invisibilidade do Cerrado na pauta ambiental. Para quem acompanha a pauta socioambiental no Cerrado, a gente consegue perceber que está cada vez mais difícil invisibilizar o Cerrado, como antes. É bem evidente que o Cerrado entrou no mapa da questão ambiental no Brasil, mas há um longo caminho pela frente para que isso gere respostas à altura dos desafios que a gente tem. Tem algumas raízes para pensar nessa invisibilidade, né? Uma é que a partir da década de 70 do século passado, a gente percebe que há um processo crescente de ambientalização da Amazônia na política global. Isso coincidiu, em certa medida, com a tomada de consciência também sobre a problemática da mudança do clima. Não freou completamente a devastação da floresta amazônica, obviamente, mas tornou o desmatamento da Amazônia um problema político global, e isso repercutiu em pressões crescentes sobre o governo brasileiro. Ao mesmo tempo que a Amazônia ia sendo, então, ambientalizada, né, vai se tornando objeto de preocupações ambientais, o Cerrado, no mesmo período, está passando por um processo totalmente diferente de aceleração da transformação de suas paisagens pelo processo de modernização conservadora da agricultura promovida pelo regime militar. Tem um arqueólogo especialista no Cerrado, Altair Salles, que ele ensina que o Cerrado começou a se formar há pelo menos 65 milhões de anos e a se concretizar há 40 milhões de anos. E o Cerrado é o mais antigo ambiente da história recente da Terra. Além disso, essa é uma região que tem uma ocupação humana de pelo menos 10 mil anos, com diversos grupos humanos que manejaram, constituíram os agroecossistemas que a gente conhece hoje em dia. Então, e os povos indígenas e as comunidades tradicionais do Cerrado de hoje são os herdeiros desses saberes que essas comunidades humanas desenvolveram e continuam desenvolvendo esses saberes também.
São saberes que estão associados à diversidade do Cerrado, né? E o Cerrado é considerado a savana mais biodiversa do planeta, contendo 5% da biodiversidade total do planeta Terra. Eu estou dizendo tudo isso porque todas essas dimensões da riqueza do Cerrado são totalmente invisibilizadas historicamente, enquanto a Amazônia ia se ambientalizando. Essa sociobiodiversidade do Cerrado, que foi construída ao longo de milênios, foi sendo ao mesmo tempo rapidamente destruída e substituída por monocultivos de pouquíssimas espécies. Hoje em dia, a soja está no centro disso, uma soja que é produzida a partir de pacotes tecnológicos e comercializadas por fluxos comerciais controlados por poucas corporações transnacionais, como a Bayer, que comprou a Monsanto, e a Cargill, por exemplo. A soja traz riqueza para poucos e sacrifica o Cerrado e os povos e comunidades do Cerrado no caminho. Eu me chamo Antônio Veríssimo, sou liderança do povo Apinagé e moro aqui no estado de Tocantins, na região norte, aqui na região do Bico do Papagaio. Moro aqui na aldeia Cocalinho, tenho 58 anos. Sou ativista do movimento indígena, liderança, sou membro da Associação União das Aldeias Apinagé e atuo também na luta do ativismo ambiental e dos direitos humanos. Já estão falando que não tem volta mais, né? Já mexeram tanto, já bagunçaram, já desmataram, já queimaram, que não tem mais volta. Já a gente corre o risco de desertificação. As florestas acabaram, as águas estão sumindo. A gente falou com o Antônio justamente para ouvir sobre como as mudanças climáticas e os incêndios estão atingindo os povos tradicionais do Cerrado. A gente está percebendo, a gente está vivenciando, a gente está sentindo essas mudanças. De fato, essas mudanças já estão acontecendo nos territórios, nas comunidades, no ambiente que a gente vive. Uma das mudanças mais perspectivas, né, que a gente percebe, que a gente vê, que é a mudança da chuva. O período da chuva, que num período de 40 anos atrás tinha uma frequência, tinha um período certo, agora já está mudando. A chuva que caiu, que era frequente, que caiu com força, por exemplo, no mês de outubro, novembro, dezembro, agora já não cai, já não vem mais nesse período. Já está empurrando para mês de dezembro, janeiro. Esse ano de 2024, as chuvas já vieram acontecer, já vieram com força só em janeiro. Quer dizer, a gente que é acostumado a plantar nossa lavoura no mês de novembro, dezembro, a gente já plantou, já perdeu semente, plantou, não nasceu. Então, essas coisas estão acontecendo, já é uma realidade, essa alteração e essas implicações na nossa alimentação, nossa cultura, até na perda de semente. E isso resulta, resultar em fome, né, resulta também em problemas na economia, que a gente não vai produzir o bastante e vai faltar alimento e vai ter que comprar alimento mais caro. Essa cadeia de produção de alimento vai sofrer impacto, já está sofrendo impacto, né? Porque a gente já tá vendo, há um noticiário toda hora falando que os alimentos estão mais caros, porque vai faltar arroz, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Outros sinais que a gente percebe na natureza é as águas sumindo. As águas sumindo no período de 20 anos, a gente via algumas nascentes secando aqui no território Apinagé. Locais que eram úmidos, né, corria água o ano inteiro, essas águas sumiram e a gente fica se perguntando, para onde que as águas foram? Para onde que as águas sumiram? A gente percebe também os animais estão mudando o comportamento. De primeiro a gente via, nos meses de outubro, novembro, começava em setembro, outubro, novembro, a gente via milhões de borboletas viajando do sentido oeste para o leste. Sempre tinha essas borboletas e a gente falava que as borboletas iam chamar a chuva, iam buscar a chuva. Borboleta amarela. Eram milhões de borboletas. Cansei de via demais aqui na minha região, aqui no norte de Tocantins. Nesse período entre setembro, outubro e novembro. E a gente falava assim,
que as borboletas, né, os velhos falavam que as borboletas iam buscar a chuva. E agora as borboletas sumiram. Quer dizer, tudo isso são sinais, né, que a gente está percebendo, a gente está vendo alterações no clima, alterações no comportamento dos animais, né. Outra situação que eu estava explicando é a questão das andorinhas. A gente costumava ver na época do verão a migração, né, essa caminhada, né, das andorinhas. As andorinhas viajando no sentido também do norte para o sul. E agora a gente não vê mais essa revoada das andorinhas fazendo essa migração, essa viagem delas, né? Então a gente acha também que é um sinal de mudança, né? Tanto mudança climática e mudança também no sistema biológico, né? De caminhada, né? No sistema da fauna, né? Da fauna e também e mexe com tudo. Quando se fala em mudança, não é só mudança climática, é mudança também na biologia, a situação da fauna, nessas mudanças nessa migração das aves, né, e dos demais animais. Vai mudando tudo. Quando essa mudança climática ela implica em mudança geral no sistema biológico, da fauna, da flora do nosso planeta. Os incêndios é outro problema que acrescenta, que soma mais dano às causas das mudanças climáticas. Porque os incêndios também ajudam a desmatar, ajudam a jogar poluentes na atmosfera. E os incêndios florestais é outro problema grave que nós aqui do Cerrado a gente enfrenta. Os incêndios é outro problema juntamente com o desmatamento. Causador de poluição, causador de devastação, destruição da biodiversidade. Há uns 50 anos atrás, os incêndios não eram tanto prejudicial e violento como está hoje. Hoje os incêndios estão mais violentos, estão mais frequentes e aí eles abarcam um período maior do ano. Porque agora essa mudança climática, o período seco está maior, estende-se mais no ano e o ar está mais seco e existe mais o risco de fogo. Tanto faz ser no Cerrado, como na Mata Atlântica, Caatinga e Amazônia. Nos últimos 40, 30 anos, a gente tem verificado essa mudança também, né, da frequência dos incêndios, a violência dos incêndios florestais. E cada ano a situação se torna mais crítica, mais difícil para as comunidades, sejam elas comunidades indígenas, quilombolas. As comunidades rurais sofremos mais com o fogo, sofremos mais com a questão dos incêndios florestais. As comunidades urbanas também sofrem em razão da fuligem, da poluição, resultado dos incêndios florestais. Mas as comunidades indígenas, em razão porque nós vivemos nas áreas de floresta, de cerrado, o fogo queima a floresta, trazendo muito problema, prejuízo, né, para as lavouras, devastando a floresta, devastando as frutas, acabando com as frutas, expulsando os animais, matando os animais, acabando com as nascentes, destruindo as nascentes de água. E isso é um prejuízo incalculável. Todos os anos, milhares de hectares de cerrado, onde não podia queimar, estão sendo destruídos. Exatamente por serem os mais impactados pela mudança no clima, apesar de não contribuírem para a destruição da natureza, os povos e comunidades tradicionais precisam ocupar os espaços de decisão das ações do clima. Meu nome é Maria Helen Crisóstomo, eu sou quilombola do território Baião, fica no sudeste do estado do Tocantins. Sou coordenadora estadual da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do estado do Tocantins, que é integrante e filiada à Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. E na CONAC, no período de 2020 ao início de 2023, eu coordenei o coletivo de comunicação, e foi a partir dessa coordenação do coletivo de comunicação que eu tive a oportunidade de integrar a primeira delegação da CONAC que levou quilombolas para a COP. Não é mais aceitável que fale por nós, que se pense sobre nós,
sem ouvir a realidade, porque da maneira como estava se dando esse debate, sem a presença de povos, comunidades tradicionais, de maneira especial a população quilombola, estava acontecendo como sempre, excludente. A Mariellen segue nos contando sobre a importância dos povos e comunidades participarem das conferências internacionais. Ela e outros representantes da CONAC estiveram na COP28, realizada em Dubai em 2023. Foi a primeira vez que a CONAC levou uma delegação de pessoas, né? Mas na COP27 já tínhamos tido representações da CONAC. Eram 4 pessoas, na delegação de 4 pessoas, e nas COPs anteriores também teve presença de pessoas quilombolas, mas a partir de iniciativas diferentes, não como um coletivo, um grupo, né, coletivo, como delegação. E quando a gente leva a população quilombola para esses espaços para estar nesse debate, é justamente porque o discurso da transição energética, ele passa pelos nossos territórios. Nós estamos em um país que não se discute a agenda da regularização fundiária, que não avança na demarcação e titulação dos territórios quilombolas. Então, hoje nós temos no INCRA mais de 1.800 pedidos de titulação, isso acumulado desde 2002, 2003. E para concluir tudo isso, tendo em consideração o ritmo que se levou para titular 200 territórios atuais, nós precisaríamos de mais de 2.000 anos. Enquanto que a agenda da mitigação, da agenda climática, ela precisa ser acelerada, ela precisa ter uma resposta rápida, e os países, as nações decidiram que a transição energética se dará por meio da mineração, e eles não falam isso, porque os minerais críticos para se fazer a transição energética, por exemplo, substituir a energia a combustão para a energia dita limpa, você tem que minerar, porque os minerais estão no subsolo. E no Brasil nós temos, primeiro, essa ausência da discussão da regularização fundiária, a morosidade do governo, do Estado brasileiro, em avançar na titulação dos nossos territórios, ao mesmo tempo que esse mesmo governo fala em avançar na transição energética, na contribuição do Brasil como Estado para a transição energética, que se dará por meio da mineração. Então, quando instala a mineração, ela instala no meu território. O meu território é um território impactado por ações de mineração. Então, é uma mineração que começou com a previsão de explorar por 16 anos, mas agora já se fala em até 40 anos. Mas o que será que vai mudar nessa exploração? É justamente a perspectiva, durante essa exploração de 16 anos, de que essa empresa poderá contribuir com esses minerais críticos necessários para a transição energética. O Brasil é muito rico em alguns deles, né, como o nióbio, a bauxita, que faz o alumínio, e outros que precisam dessa mineração para ser escavada. Então, a gente tem aí... Falta a questão do diálogo entre o INCRA e a Agência Nacional de Mineração, porque o INCRA, ele atua na superfície do solo brasileiro. A Agência Nacional de Mineração no subsolo. Então, não tem um diálogo para proteger os territórios, no sentido de que onde tem territórios não se minera. Qual é a garantia que eu tenho de que o meu território não vai ser em nenhum momento afetado por uma mineração que vai estar a 30, 60 metros abaixo do meu território? Não temos essa garantia. E essas organizações, o INCRA e a Agência de Mineração, não dialogam nesse sentido de proteger. Há um conflito de interesse muito grande nessa agenda. Então, a gente não é ouvido nesse sentido. Então, se o meu território não está demarcado e é uma área pública da União, qualquer pessoa que tenha dinheiro se sente mais dona do que o meu povo que está ali no território há muito mais tempo. Então, isso é muito violento. Essa discussão de transição energética, ela é muito violenta, porque ela não considera os povos e comunidades tradicionais que estão nesses territórios, que são valiosos para essa transição energética. E aí, quando a gente chega nessa leitura, a leitura que eu trago é que a mineração, a exploração minerária é uma nova forma de colonização do sul global. Nós temos toda a América do Sul nessa disponibilidade de ter uma reserva grande de variedades de minerais críticos para a transição energética, enquanto os países da Europa têm só o dinheiro para investir. Então, quando falam em descarbonizar, eles estão falando dos nossos territórios, mas não perguntou de que forma a gente quer fazer parte disso. Pelo contrário, eles só oferecem dinheiro.
E esse dinheiro, ele, além de contribuir para a transição energética que eles propõem, ele também suplanta todo o nosso modo de vida, a nossa cultura, a nossa economia. E ninguém perguntou se a gente quer abrir mão disso. Simplesmente oferecem dinheiro para isso, por meio do RED, por exemplo. Então, podem comprar créditos de carbono no meu território, mas não faz a discussão de que forma essa compra vai afetar o modo de vida das populações dos territórios, que tem uma relação cíclica com a natureza, harmônica. Então, se eles estão querendo partir da transição energética, por exemplo, da descarbonização por meio dos nossos territórios, significa que os nossos modos de vida são efetivos e têm grande relevância e contribuição nessa agenda. Que eles querem garantir que a gente agora deixe de viver como tal e somente a parte vegetal sobressaia. Mas isso não é seguro. E agora na COP de Dubai, na COP 28, eu entrei numa mesa de discussão sobre questões de mitigação. E uma frase me chamou muito atenção, que é que agora só resta mitigação, adaptação e sofrimento. E eu tentei identificar em qual parte encaixa os povos e comunidades tradicionais nessas 3 definições. Porque as mudanças climáticas, o caos climático já é uma realidade e ele tem se apresentado de diversas formas e afetado a todos. Então, para povos e comunidades tradicionais, sobra o sofrimento. A adaptação não é sobre nós, porque não nos escutam, não nos ouvem ao ponto de considerar os nossos modos de vida nesse processo de adaptação. Tem dinheiro para que a gente abandone os nossos modos de vida, tem disponibilidade para mineração, mas não tem discussão para a gente. Então, quando fala de adaptação, também não é sobre nós. Porque para a gente, se a gente tiver que sair do território por algum motivo, em nome dessa transição energética, a gente vai sobrar as periferias dos centros urbanos. Então, a adaptação não é sobre a gente. Sofrimento, sim. Porque, subentendidamente, nós somos o sacrifício necessário para a transição energética. Quando o Brasil se coloca à disposição para minerar e oferecer os minerais críticos para essa transição e não discute a regularização territorial e fundiária dos nossos territórios, então significa que matar a gente é necessário para isso, eles estão dispostos a isso. Quando o Brasil coloca sua área costeira para a energia offshore, né, as eólicas no mar, e ali prejudica todo o ecossistema de produção de renda e alimentar de toda uma comunidade que vive da pesca no litoral, então essas comunidades são um sacrifício necessário para que se implemente essa energia eólica. Quando o Brasil coloca o Nordeste brasileiro para que se instale várias torres eólicas e as comunidades, as pessoas passam a adoecer a ponto de fazerem acompanhamentos psiquiátricos ou expropriarem as suas áreas de moradia, significa que essas pessoas são um sacrifício necessário para que se implemente, para que se transforme, né, a energia, se adote a energia limpa. Quando o Brasil adota todas essas medidas e não vai conversar com essas comunidades e não escuta essas comunidades para avaliar como seus modos de vida serão impactados e se elas estão de acordo com isso, então significa que o Brasil está disposto a sacrificar-nos para que se implemente, para que seja um Estado a contribuir com a transição energética. E isso está acontecendo no Brasil, eu falo do Brasil com muita propriedade, porque o meu território também aguarda esse processo de titulação, enquanto sofre várias violências e violações de direitos por meio do agronegócio, por meio da mineração, da ausência do próprio Estado, né, com acesso a direitos, a gente também se estende isso para os outros países da América Latina, porque também tem populações afro-rurais que estão sendo impactadas por esses projetos. Então, fazem muito uma discussão de que precisa avançar na agenda da transição climática, da transição energética, mas quem são as pessoas que, de fato, serão beneficiadas com a mitigação e a adaptação? Para a gente resta só o sofrimento. Entender as mudanças climáticas como um fenômeno em múltiplas escalas é fundamental para que algumas populações não sejam sacrificadas em nome da adaptação e da mitigação. A Diana Aguiar complementa.
A gente precisa entender a mudança do clima como um fenômeno que é global, mas que acontece em múltiplas escalas, causado pela ação humana, ou, como alguns de nós preferimos especificar, causado pelo modo de produção capitalista. Esse entendimento em múltiplas escalas, que é o que eu queria enfatizar, implica em que a mudança do clima ela tem uma dimensão que é mais integrativa, que conecta, por exemplo, as chuvas no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia com outros fenômenos em outras latitudes do planeta, mas também, por outro lado, a mudança do clima tem expressão em contextos regionais a partir das ações de transformação das paisagens e das políticas de uso da terra e de mudança de uso da terra em lugares específicos. Então, isso, por exemplo, no Cerrado, significa olhar a savana brasileira dentro do sistema climático como um todo. Significa pensar como esses 50 anos de crescente e acelerada devastação do Cerrado, com desmatamento, consequente perda de cobertura vegetal, erosão da biodiversidade, estresse hídrico provocado pelo uso intensivo da agricultura irrigada pelo agronegócio, como tudo isso contribui para a mudança do clima como fenômeno global, mas também contribui para deixar o Cerrado e suas populações menos resilientes diante da mudança do clima. No âmbito da campanha nacional em defesa do Cerrado, a gente peticionou o Tribunal Permanente dos Povos, baseado em Roma, sobre a acusação de ecogenocídio no Cerrado e conduzimos um processo que durou 3 anos, entre 2019 e 2022, com diversas sessões, 15 casos de todo o Cerrado, que culminou no veredito final do júri do tribunal, referendando a acusação que foi feita. Então, se a gente pensa nisso, uma região reconhecidamente em processo de ecogenocídio certamente merece uma atenção específica e urgente na política de clima. Mas veja como os dados que foram divulgados mais recentemente pelo MAP Biomas mostram que o contrário está acontecendo, né? O Cerrado ultrapassou a Amazônia, passando a representar 61% de toda a área desmatada no Brasil no ano passado. Isso numa região que representa cerca de 24% do território nacional. Então, proporcionalmente, o Cerrado ter 61% do total desmatado é ainda mais grave. Além disso, o desmatamento no Cerrado, eu estou citando os dados do MAP Biomas, aumentou 67,7% em 2023 em comparação com o ano anterior. Enquanto isso, a Amazônia teve uma queda de 62,2% no mesmo período. A gente celebra os resultados da Amazônia. A Amazônia e o Cerrado estão intrinsecamente conectados, então a melhora da situação na Amazônia e a melhora da situação no Cerrado ajuda um ao outro. E isso é fruto do trabalho sério e articulado de enfrentamento do desmatamento por esse governo, mas a gente precisa que o Cerrado receba a mesma atenção e que não seja sacrificado no caminho. Então é crucial incluir o Cerrado nas discussões climáticas globais, e isso tem ao menos 2 grandes dimensões, assim. Uma delas é o eixo da adaptação à mudança do clima, ou seja, como é que a gente se prepara para enfrentar melhor o que está por vir. Já há alguns estudos importantes, obviamente, mas ainda eles são muito poucos para a gente entender melhor quais são os cenários potenciais de como a mudança do clima está afetando e vai afetar o Cerrado, por exemplo, com o aumento de temperaturas médias. As pessoas já estão sentindo isso, e em alguns lugares as condições de vida estão ficando insuportáveis. Tem impactos maiores, obviamente, em pessoas idosas, em crianças, em populações empobrecidas, que estão vivendo em moradias precárias, sem acesso a serviços de saúde de qualidade. E a gente tem que lembrar, é importante falar sobre isso, porque a gente tem que lembrar que as perdas e os danos associados à mudança do clima, eles vão recair de forma desproporcional sobre as populações que já são vulnerabilizadas, e é por isso que a gente precisa falar sempre de justiça climática. Ou seja, como é que a gente enfrenta a mudança do clima de uma forma que leve em consideração as desigualdades estruturais pré-existentes. Uma outra dimensão, por exemplo, ligada à adaptação, que a gente precisa entender melhor para preparar as estratégias, é entender as mudanças no padrão de chuvas e o impacto disso na recarga hídrica. Isso com certeza vai afetar, inclusive, o próprio agronegócio, talvez fazendo com que o agronegócio tenha que enfrentar seu próprio negacionismo climático. Mas a gente também tem que lembrar que o Cerrado, como o berço das águas, onde nascem 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras, tem rios que nascem no Cerrado que alimentam não só o Cerrado, mas outras regiões ecológicas do país. O que significa que a diminuição da vazão das águas, por exemplo, nos rios que nascem aqui,
vão impactar de forma direta como o Rio São Francisco chega na Caatinga, como os rios Tocantins, Araguaia, Xingu, os formadores do Tapajós, todos que nascem no Cerrado, como é que eles chegam na Amazônia, como o Rio Paraguai, que também nasce no Cerrado, chega no Pantanal. Então tem uma importância que transborda o próprio Cerrado, né? E o outro eixo que eu queria enfatizar, para além da adaptação, é a própria ideia de mitigação à mudança do clima, que diz respeito a como é que a gente reduz as emissões de gases de efeito estufa para melhorar os potenciais cenários futuros, né? É fundamental que a gente leve mais a sério o impacto que o desmatamento do Cerrado tem nas emissões de gases de efeito estufa brasileiras e olhar isso de uma forma que não seja reducionista. Eu vou dar um principal exemplo para mim disso, a Política Nacional de Mudança do Clima, de 2009. Ela construiu as metas de mitigação com base na estimativa de que cada hectare da Amazônia desmatado emite 132 toneladas de carbono e que cada hectare desmatado no Cerrado emite 56 toneladas de carbono. Veja, 132 Amazônia, 156 Cerrado. E eu vou fazer referência aqui ao trabalho da Camila Moreno, do Grupo Carta de Belém, que fala da métrica do carbono, né? Se a gente pensar, então, tudo em torno dessa métrica do carbono, parece que o desmatamento no Cerrado é menos grave que na Amazônia. Então você precisa reduzir menos o desmatamento do Cerrado e você pode aceitar, tolerar uma taxa maior de desmatamento no Cerrado. A própria Política Nacional de Mudança do Clima tolera uma taxa maior de desmatamento do Cerrado. É uma métrica, essa métrica do carbono, que ela reduz toda a questão socioambiental a clima e toda a questão climática a carbono. Não importa essa erosão, se há erosão da biodiversidade, se há estresse hídrico, por exemplo. E mesmo que a gente, digamos assim, vamos abraçar a métrica do carbono, mesmo que a gente aceite essa métrica reducionista do carbono, um pesquisador, Donald Sawyer, né, do ISPN, ele publicou um artigo à época da Política Nacional de Mudança do Clima, contestando as estimativas da política, e uma das coisas que ele dizia era, essa política, a estimativa, ela só está levando em consideração o carbono em cima do solo, e não o carbono sob o solo, sendo que a biomassa do subsolo representa 70% da biomassa total do Cerrado, por isso que a gente fala que o Cerrado é uma floresta invertida, por causa das raízes profundas. Sendo que na Amazônia, segundo ele, essa biomassa do subsolo representa somente 21% do total. Então, não contabilizar a biomassa do subsolo, ela faz com que você apague do panorama, no caso da Amazônia, somente 21%. No caso do Cerrado, 70%. A estimativa do Sawyer é que, se a gente leva em conta a biomassa no subsolo, as emissões por hectare desmatado no Cerrado seriam até maiores que a da própria Amazônia. E quais são as políticas públicas e ações mais urgentes que você acredita serem necessárias para proteger o Cerrado e suas comunidades dos impactos das mudanças climáticas, mas também dos incêndios criminosos? Titular os territórios de povos e comunidades tradicionais. Acabou a pergunta. Estou brincando. Eu diria assim que esse é o centro. Titular os territórios dos povos e comunidades tradicionais tem que ser o centro de qualquer política climática para o Cerrado, que leve a sério a premissa da justiça climática e que queira verdadeiramente conter o desmatamento. Esse é um imperativo ético, porque esses povos têm direitos territoriais independentes da política de clima, direitos territoriais que estão sendo continuamente violados. Mas, ao mesmo tempo, é um imperativo ecológico, porque é nos territórios tradicionais que o Cerrado continua em pé. Então, titular territórios é também uma estratégia eficiente de contenção do desmatamento. Eu vou trazer alguns dados. Assim, a Campanha em Defesa do Cerrado fez um levantamento em relação à titulação de territórios a partir de bases da FUNAI e do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. A gente acredita que há cerca de 117 povos indígenas no Cerrado e nas zonas de transição do Cerrado com outras regiões ecológicas, vivendo em cerca de 338 terras indígenas. Dessas, somente 60% estão regularizadas na FUNAI. Em relação a comunidades quilombolas, o último censo do IBGE incluiu as comunidades quilombolas pela primeira vez. A gente ainda não processou esses dados em relação ao Cerrado, mas a gente estava trabalhando antes com dados da própria Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC, e pela sistematização da campanha, há algo em torno de 1.500 comunidades quilombolas no Cerrado e zonas de transição, mas metade delas, mais ou menos, tem certificado de autorreconhecimento emitido pela Fundação Cultural Palmares, mas menos de 5% tem território titulado pelo INCRA
ou pelos órgãos de terra estaduais. Menos de 5%. E acredite que a maior parte desses menos de 5% sequer tem território integral titulado. Tem partes do território reivindicado que está titulado. Além dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, há uma diversidade de comunidades tradicionais no Cerrado que são bastante invisíveis nas bases públicas, embora a existência dessas comunidades e a importância delas seja reconhecida por diversos instrumentos normativos nacionais e estaduais, por exemplo, as quebradeiras de Coco-Babaçu, em diversas regiões do Cerrado e na transição com a Amazônia, as comunidades de feixes de pasto no Cerrado da Bahia, as comunidades retireiras do Araguaia, as comunidades apanhadoras de flores sempre-viva no norte de Minas, as raizeiras. A titulação dessas comunidades é ainda menor do que no caso das comunidades quilombolas. Os instrumentos de titulação são super restritos, tem algumas normas estaduais, muito dispersos, pouco consolidados, pouco implementados. Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, está desenvolvendo um marco legal em diálogo com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Essa é uma iniciativa muito importante para avançar na titulação dos territórios tradicionais. A gente precisa fortalecer isso enquanto sociedade e enquanto coletivos mobilizados por justiça agrária e climática. Para além da titulação dos territórios, que eu quero dizer, de fato, para mim é o centro, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma boa base para uma política de clima no Cerrado que gera enfrentamento real ao problema e também a questão dos incêndios. Mas eu queria mencionar pelo menos algumas outras políticas públicas que são complementares, mas também muito importantes. A primeira delas é fundamental conter as outorgas hídricas indiscriminadas pelos órgãos ambientais estaduais. Hoje, os pivôs centrais que são usados e abusados pelo agronegócio no Cerrado Baiano e em outras regiões do Cerrado. Os canais de irrigação, por exemplo, também utilizados no Araguaia Tocantinense, pelo agronegócio do arroz. Essas estruturas hídricas estão causando mortes de rio, a diminuição da vazão e o deslocamento das nascentes. As comunidades das regiões impactadas denunciam essas problemáticas continuamente no sistema de justiça oficial, mas eles também trouxeram esses casos ao Tribunal do Cerrado, que eu já tinha mencionado. Mas só que eles não encontram, do outro lado, a devida preocupação e sensibilidade dos governos que seguem legitimando essas práticas de ecocídio das águas no Cerrado e não garantem a necessária convivência sustentável dos múltiplos usos da água, inclusive pelas futuras gerações, porque é disso que se trata. A mudança do clima tem tudo para agravar a situação, mas é importante a gente enfatizar que esse problema tem uma dimensão territorial central que precede ou está além da própria questão da mudança do clima, né? Uma outra coisa em relação ao tema da água, para além de conter essas outorgas hídricas indiscriminadas, é importante a gente restaurar as áreas de recarga hídrica e as nascentes dos rios que foram desmatadas pelo agronegócio. As associações de agronegócio, isso no oeste da Bahia é muito forte, elas desmatam essas áreas, usam a água de forma insustentável, mas têm feito diversas ações de greenwashing das suas práticas produtivas monoculturais, se colocando como parte da solução. Tudo isso para limpar a sua imagem, né? A gente não quer, não é disso que a gente precisa, desse tipo de marketing verde. A gente precisa de ações efetivas pelo poder público, de controle e de regulação, inclusive de responsabilização daqueles que cometerem crimes ambientais. E, por fim, a gente também precisa conter as autorizações de supressão vegetal indiscriminadas feitas pelos órgãos estaduais e fazer ações discriminatórias de terras em todo o Cerrado. Ao longo do tempo foi se construindo uma afirmação que não tem nenhum fundamento jurídico de que boa parte do Cerrado seria propriedade privada, só que isso ignora o processo sistemático de grilagem de terras públicas no Cerrado, que o Estado acaba não enfrentando, e não só não enfrenta, como faz vista grossa. E ao tratar essas terras como privadas, como se elas fossem juridicamente válidas como privadas, o uso dessas terras passa então a ser regulado pelo Código Florestal. E o Código Florestal ele protege muito pouco o Cerrado. Então o que os órgãos estaduais fazem? Eles emitem autorizações de desmatamento em áreas que são supostamente privadas e tudo parece estar dentro da legalidade, porque a área é privada, o Código Florestal permite. O próprio Plano Nacional de Combate ao Desmatamento no Cerrado, o PP Cerrado, que foi lançado no ano passado, infelizmente parte dessa premissa infundada e desenha diversas estratégias com base nelas. A Campanha em Defesa do Cerrado e diversas entidades assinaram uma carta
direcionado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no âmbito da consulta da formulação do próprio PP Cerrado no ano passado. A gente precisa, então, que essa ideia ela seja questionada, que as ações discriminatórias de terra sejam feitas, que essas terras sejam de fato olhadas, são privadas mesmo, onde é que não está? Onde é que tem que haver retomada de terra pública e, inclusive, titulação de território em cima, destinação para reforma agrária, para unidade de conservação. Uma política de enfrentamento ao desmatamento no Cerrado precisa enfrentar essas questões históricas de roubo de terras públicas de frente. O Estado brasileiro como um todo deve muita responsabilidade, deve muito para essa questão ambiental. O Estado tem que atuar mais, né? O Antônio Veríssimo cobra uma presença maior das diferentes esferas de governo do Brasil para enfrentar as mudanças climáticas, em especial aquelas decorrentes do uso criminoso do fogo. Para começar, a gente não vê nenhuma campanha nas grandes mídias, por exemplo, que seja patrocinado pelo Estado para conscientizar a sociedade com relação ao fogo. Apesar da gente ver o desastre acontecendo na cara de todo mundo vendo o resultado do fogo, acontece todos os anos, mas ninguém não vê na imprensa, né? Nas grandes redes da imprensa, porque o governo pode fazer uma campanha para fazer uma campanha de esclarecimento, uma campanha emergencial, seja uma campanha de conscientização para a sociedade com relação ao fogo. Isso é uma falha gritante, uma falha absurda de governo, né? E também das empresas também. Porque não custa nada fazer se faz propaganda que não ajuda em nada, né? Se gasta muito tempo nas mídias com coisa que não ajuda em nada a sociedade. Mas numa questão dessa de fogo, de incêndio, para prevenir, para orientar, para fazer orientações, para fazer a conscientização do público, né? A gente não vê nenhuma campanha nesse período, né? Era para ter campanha nas grandes mídias. A gente sabe que o fogo ele pode causar prejuízo nas redes elétricas, no sistema de distribuição de rede elétrica, e pode dar prejuízo ao país, né? Prejuízo materiais, financeiro, econômico. Mesmo assim, eles não se tocam, eles não têm preocupação, né, de fazer isso, de fazer essas campanhas. A gente começa por aí, que a gente não vê falta de interesse. Eles brincam com fogo, eles não levam a sério a questão do fogo nas florestas de nosso país. Eles estão vivendo em outro planeta. Na verdade, eles não estão vivendo nesse nosso planeta, no planeta Terra. Eles estão vivendo em outro planeta, que não é a nossa Terra, não é o nosso planeta aqui, que a gente está vivendo aqui, com os pés em cima, né? Eles estão vivendo em uma outra realidade, esse deputado e esse senador. Na questão, no âmbito mundial, no contexto global, a situação também é a mesma. A situação é a mesma. Existem alguns países que os governos estão mais conscientes, né? A sociedade estão mais conscientes, mas mesmo assim, a maioria ainda duvida de mudança climática, né? Acha que mudança climática é uma lenda, é uma mentira, não é realidade. Mudança climática é coisa inventada, né, pelas ONGs, né? Eles não acreditam na ciência, eles duvidam da ciência, eles negam a realidade, né? E igual eu estou falando, vivem em outra realidade, em outro planeta. A COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém, é uma nova oportunidade para combater essa visão. A Mariellen conta pra gente sobre suas expectativas para a conferência. Tão indispensável quanto fazer obras em Belém para recepcionar as nações que virão, de internalizar o debate da agenda climática. O que é COP? O que é COP para as comunidades que vivenciam a seca extrema,
para as comunidades que vivenciam os abusos do agronegócio, da mineração. Então, a gente tem que internalizar esse debate, porque vai estar bem aqui, próximo de nós, um debate tão importante, tão rico, e numa região onde as comunidades são gravemente desrespeitadas. Porque existem pessoas pretas, pessoas de comunidades tradicionais na Amazônia que não são ouvidas, não são consideradas nessa agenda, né, de proteção da Amazônia, de defesa da Amazônia, de defesa dos biomas. Então, como que a gente faz para poder internalizar esse debate, as pessoas compreendam o que está acontecendo aqui, que essa discussão está acontecendo aqui, e que elas possam também fazer as suas leituras. Não estão sendo contempladas. Nós temos, por exemplo, o estado do Tocantins, que está na região norte, que é assim, uma área de transição importantíssima para a Amazônia, que coloca todos os seus municípios à disposição de Matopiba. Uma devastação sem precedentes e sem previsão de diminuir. Então, tem um estudo recente aí que coloca que, embora tenha diminuído o desmatamento na Amazônia, a região do Matopiba cresceu exponencialmente. E isso vai sempre crescer, porque existem recursos, existe mobilização do governo para que isso aconteça. E as comunidades que estão nessas regiões, no estado do Tocantins, nós só temos uma comunidade que ainda não está concluído o processo de titulação, que é a Ilha de São Vicente, que é uma área totalmente da União, então mas ainda falta o processo de desinclusão e de a comunidade ter, de fato, a posse do território. Mas são mais de 50 comunidades e nenhuma completamente titulada. Não avança nessa discussão no Estado, mas o Matopiba avança. Nós temos comunidades sitiadas pelo agronegócio, nós temos comunidades extremamente violentadas pela questão da mineração, sem nenhum tipo de consulta, embora o Brasil seja signatário da Convenção 69. Então, essas comunidades são invisíveis. Elas são um sacrifício necessário. Então, talvez não falar sobre essas comunidades ou com essas comunidades seja extremamente estratégico para esse plano de desenvolvimento, porque é como se a gente não existisse. Não precisa ser ouvido, não precisa conversar, basta exterminar. E tudo bem, em nome da produção em larga escala. E ali no Pará, que faz divisa com o estado do Tocantins, vai ter uma agenda para discutir essa questão ambiental. A nossa região aqui do Sudeste do Tocantins é uma região que passa por um processo de desertificação, há estudos que deve se transformar numa caatinga em breve. O lençol freático está cada vez mais profundo, mas nós temos na mesma região fazendas de agronegócio que fazem plantações irrigadas e tiram muitos e muitos litros de água desse lençol freático, mas as comunidades que habitam aqui vivenciam a seca extrema. Então, isso precisa ser internalizado como debate, como agenda, e quando a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fala que quer uma agenda mais positiva no governo, que quer uma agenda que o governo debata mais isso, não significa que só o ministério dela deve debater isso. Significa que todos os ministérios devam estar comprometidos com essa agenda. Porque se, por um lado, o Ministério do Meio Ambiente traz essa agenda, levanta essa pauta, por outro lado, outros ministérios financiam de forma abundante projetos como o Matopiba. Então, é o mesmo governo se contradizendo, se degladiando, e as populações tradicionais sendo massacradas. Antes de encerrar, Mariellen faz um chamado sobre a importância da participação popular na COP30. Eu gostaria assim, que as ONGs que trabalham com as comunidades tradicionais de vários biomas pudessem pensar financiamentos que possibilitem essa discussão mais aprofundada nos territórios e, principalmente, que financie a ida dessas populações para esse espaço de debate, que ali em Belém é relativamente barato para nós. Talvez não seja tão barato, porque num contexto desse as coisas aumentam significativamente, mas é muito mais simples para nós, brasileiros, deslocarmos até Belém do que a gente cruzar o oceano, por exemplo, né? E, por exemplo, no Egito, que é um país com várias restrições de direitos, o número de participantes foi reduzido a 35 mil
pessoas, né? Mas no Brasil, que é um país mais de boa, com certeza esse número vai ser gigante, né? Então, fazer esse apelo, nós ainda temos um ano para que a COP aconteça no Brasil, então dá tempo de reformular editais, de reformular a destinação de recursos para a discussão das mudanças climáticas no território, com foco na agenda COP30 que vai ter em Belém, mas também de levar pessoas, representantes e representações, para que as pessoas possam ver o quão é desafiador esse espaço e o quanto elas não estão inseridas, né, nessa discussão. Este foi o penúltimo episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado, especial do Guilhotina em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a Articulação Agro é Fogo, apoio Rex Eper e Instituto Ibirapitanga. Para saber mais sobre o trabalho, visite sesi.org.br. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você está gostando desta série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar nesse assunto. Voltamos ainda em julho com o último episódio. Não perca! A produção, apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição e o desenho de som. O apoio de produção é de Ludmila Pereira e Tarsilo Santana, e a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia. Série especial No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia.